o potencial da igreja. Aquela horripilante cena do aeroporto de San Juan ilustrava os problemas que acossou o nosso mundo. O estímulo do Espírito Santo que senti ao sentar-me naquele avião me lembrava de que o poder transformador de Deus é a solução para aquele problema. Algum tempo após aquela viagem, tive uma visão real do imenso potencial desse poder transformador. Eu havia terminado de apresentar minha mensagem de fim de semana na Willow e estava em pé, na frente do púlpito, falando com as pessoas. Um jovem casal me abordou, colocou em meus braços um bebê embrulhado com um cobertor e me pediu que orasse por ele. Quando perguntei qual era o nome do bebê, a mãe puxou o cobertor que cobriu o rosto do recém-nascido. Senti meus joelhos cederem e pensei que fosse desmaiar. Se o pai não tivesse me apoiado, eu teria tombado. Em meus braços estava o bebê mais horrivelmente deformado que jamais havia visto. Todo o centro de sua pequena face era escavado. Como ela se mantinha respirando, eu jamais saberei. Tudo que eu podia dizer era: ó meu, ó meu, ó meu. Seu nome é Emily, disse a mãe. Disseram-nos que ela terá em torno de 6 semanas de vida. Completou o pai. Nós gostaríamos que você orasse para que antes da sua morte ela conhecesse e sentisse nosso amor. Mal conseguindo balbuciar, sussurrei: vamos orar. Juntos oramos pela Emily. Ah, se oramos. Ao devolvê-la aos pais, perguntei: há algo que possamos fazer por vocês? Alguma forma de nós, como igreja, podermos ajudá-los durante esse tempo? Os pais respondeu com palavras que ainda hoje me maravilham. Ela disse: Bill, nós estamos bem. Realmente estamos. Há anos fazemos parte de um pequeno e amoroso grupo. Os membros do nosso grupo sabiam que haveria complicações nessa gravidez. Eles estavam em nossa casa quando soubemos a notícia e estavam no hospital quando nos entregaram a Emily. Eles nos ajudaram a absorver a realidade de todo o nosso problema. Até limparam nossa casa e prepararam nossas refeições quando a trouxemos para casa. Eles oram constantemente por nós e nos telefonam várias vezes todos os dias. Eles estão até mesmo nos ajudando a planejar o funeral da Emily. Somente então, 3 outros casais se adiantaram e cercaram Emily e seus pais. Sempre vieram juntos para a igreja como um grupo, disse um dos membros. Foi uma imagem que levarei comigo para o túmulo, um grupo firmemente coeso de irmãos e irmãs que se amavam, dando o melhor de si para aliviar uma das mais cruéis desgraças que a vida pode nos servir. Após uma oração em grupo, todos seguiram pelo corredor lateral em direção à saída. Enquanto saíam, eu pensava: onde estaria ou onde iria, como lidaria com essa mágoa sem a igreja? Não há nada como a igreja local, quando ela funciona corretamente. Sua beleza é indescritível. Seu poder é assombroso. Seu potencial é ilimitado. Ela conforta o pesar e cura o que é rompido. No contexto da comunidade, ela constrói pontes para os que buscam e oferece a verdade aos que estão confusos. Ela traz recursos aos que têm necessidade e abre seus braços para os esquecidos, humilhados e desiludidos. Ela quebra as cadeias do vício, liberta os oprimidos e oferece integração aos marginalizados deste mundo. Por mais que seja o sofrimento humano, a igreja terá capacidade ainda maior de curar e de unir. Ainda hoje, o potencial da igreja é maior do que nosso compreender. Nenhuma outra instituição sobre a terra é como a igreja. Nada se compara a ela. A vitalidade da igreja. Nada se compara. Se a igreja funcionasse corretamente, mas esse é um grande se. Em meados de 1980, quando comecei a viajar mais,
Não pude ignorar a diferença entre igrejas que estavam vivendo seus propósitos e prosperando, evangelizando, preparando cristãos firmes, pondo seus braços ao redor dos pobres, reedificando vidas destruídas, e aquelas que pareciam estar à beira da falência, experimentando ações vazias que parecem não fazer diferença, crescendo ou falindo. A todo lugar que ia, ficava me perguntando: o que faz a diferença? Qual é a chave da vitalidade das igrejas prósperas? Eu sei que, em última análise, a beleza e o poder da igreja vem diretamente da mente de Deus e depende das bênçãos de Deus. Mas, em um nível mais humano, o que as igrejas vencedoras têm em comum é a localização. Especialistas no crescimento de igrejas declaram que a localização é crucial. E, intelectualmente falando, concordo, mas tenho por diversas vezes descoberto igrejas prósperas nos lugares mais improváveis. Visitei igrejas desenvolvidas e vitais na Irlanda do Norte, localizadas no meio de comunidades penosamente afetadas pelos habitantes locais. Chamam troubles, escaramuças e atos terroristas pela libertação do país. Recentemente, preguei em uma próspera igreja localizada no coração de Soweto, o empobrecido distrito sul-africano que fervia em ímpetos revolucionários antes do fim do apartheid. No outro extremo, em lugares como Newport Beach, na Califórnia, onde todos são abastados, que você poderia pensar que eles jamais sentiriam necessidade de Deus, eu vi igrejas abarrotadas de pessoas com o coração ardendo em adoração a Cristo. Sejam em bairros pobres ou opulentos, tranquilos ou devastados por guerras, nos trópicos ou em regiões montanhosas, congestionadas áreas urbanas ou em bucólicas áreas rurais. Nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, a localização da igreja parece afetar seu vigor muito menos do que a maioria pensa. Talvez a denominação seja o fator determinante, pensei. Talvez possa descobrir uma denominação específica que tem o monopólio do sucesso. Mas minhas viagens não confirmaram isso. Conheci uma igreja anglicana milenar no Reino Unido que batizava um número recorde de pessoas a cada ano. Uma igreja episcopal em Kansas City que havia recentemente comprado 100 acres para acomodar seu crescimento e uma congregação luterana em Fênix que utiliza seus recursos para suprir as necessidades de cidadãos idosos e desempregados de uma forma notavelmente criativa e eficiente. Batistas, metodistas, evangélicos, livres, quáqueres, não denominacionais, interdenominacionais, não importa. Em todas as denominações e além delas, tenho descoberto igrejas vencedoras. Se não se trata da localização ou da denominação, talvez as instalações, ideias sejam a chave do sucesso, mas não. Certamente que não. Em celeiros e teatros, hotéis e trailers, nas mais inconcebíveis e inadequadas instalações, descobri igrejas maravilhosas e bem-sucedidas. Pode ser que eu tenha negligenciado algum fator óbvio. Talvez a chave para as igrejas bem-sucedidas seja uma magnífica pregação. Contudo, não tive de ir além dos Estados Unidos para derrubar essa teoria. Embora várias igrejas que têm seu enfoque principal na pregação consigam atrair grandes multidões, seu impacto na comunidade é frequentemente insignificante. A igreja fica lotada por uma hora aos domingos, mas vazias durante a semana. Viciados em sermões tendem a ficar em seus confortáveis assentos, crescendo cada vez mais em conhecimento, enquanto se envolvem cada vez menos com a comunidade que os cerca. As conversões são raras porque
pouca ajuda aos necessitados. A experiência comunitária é superficial, porque não há infraestrutura para grupos menores. O corpo é alimentado e saciado em um ambiente de ensino coletivo, mas isso é tudo o que acontece. Eu não pretendo minimizar a importância da pregação e do ensino eficientes. A igreja fica debilitada sem eles, mas um bom ensino e uma boa pregação não asseguram o vigor do ministério. Existem provavelmente outras supostas chaves para a vitalidade da igreja, das quais também poderia desacreditar. Mas sendo a pessoa impaciente que sou, vou direto ao assunto. Então aqui está. O que igrejas que frutificam têm em comum é que essas que são lideradas por pessoas que possuem e desenvolvem o dom espiritual da liderança. Sempre em todos os lugares onde encontrava igrejas estimulantes e vencedoras, a exemplo de Atos 2, também descobria um pequeno grupo de irmãos e irmãs que, de forma humilde e devotada, forneciam a visão, a estratégia e a inspiração que possibilitavam que toda a congregação frutificasse abundantemente. Por favor, compreenda, não é que eu acredite que o dom da liderança seja mais importante que os outros dons. É que, simplesmente, aquelas pessoas com o dom da liderança são excepcionalmente equipadas para criar estratégias e estruturas que propiciarão oportunidades para que outras pessoas usem seus dons com a máxima eficiência. Líderes têm uma visão global e compreendem como ajudar os outros a encontrar sua utilidade nesse contexto. Ao longo dos anos, conheci uma ampla diversidade de líderes. Alguns estavam em idade avançada, enquanto os outros eram surpreendentemente jovens. Alguns tinham nível universitário, enquanto outros careciam completamente de educação formal. Alguns tinham formação em teologia, enquanto outros haviam saído do mercado. Eu sei de uma igreja bem-sucedida em Tijuana, no México, que é liderada por um médico. Em Rockford, Illinois, um corretor de ações formou uma equipe que deu à luz uma igreja. Um dentista em Nova Jersey fez o mesmo. O ponto comum a todos esses líderes foi o fato de que reconhecem e desenvolveram seus dons de liderança, sujeitaram-nos a Deus e os utilizaram da melhor forma que puderam. O resultado? Igrejas vencedoras. História de liderança nota 10. Eu não teria me surpreendido, por trás dos bastidores de todo o ministério bem-sucedido, tivesse descoberto líderes corajosos dedicados a servir. Por toda a história, sempre que Deus estava pronto a começar um novo trabalho, ele dava um tapinha no ombro de um líder em potencial e dava a ele ou a ela uma função de liderança. No Antigo Testamento, escolheu líderes como Moisés, Davi, Neemias e Esther. No Novo Testamento, escolheu pessoas como Pedro e Paulo. Em épocas mais recentes, quando uma igreja rebelde precisou ser chamada de volta para seu verdadeiro espírito e missão, Deus usou líderes como Martinho Lutero, João Calvino e John Wesley para serem os primeiros catalisadores de mudanças. Há 10 anos, num pequeno restaurante, enquanto desfrutava minhas férias de verão, escrevi essas palavras: a igreja local é a esperança do mundo e seu futuro está principalmente nas mãos de seus líderes. Pela primeira vez, percebi, de uma perspectiva humana, que o resultado do teatro redentor representado no planeta Terra seria decidido pelo qual satisfatoriamente os líderes exercessem sua função. Muitas igrejas são cheias de pessoas sinceras, talentosas e devotas, que adorariam aproveitar seus dons espirituais para ganhar o mundo para Cristo. A questão é esta: os homens e as mulheres aos quais foi confiado o dom de liderança
tornarão seus dons a sério? Tomarão seu dom a sério? Desenvolvendo-o completamente e aplicando-o corajosamente, de modo que os talentos e dispostos fiéis de suas igrejas trabalhem em conjunto para mudar o mundo? Romanos capítulo 12, 8, avisa aos que possuem o dom de liderança que liderem com zelo. Por quê? Porque a igreja, a noiva de Cristo, de quem depende o destino eterno do mundo, progredirá ou falhará em grande medida, dependendo de como a liderarmos. Se você é um líder, por favor, releia essa frase e deixe-a penetrar na sua consciência. Também entenda, por favor, que não escrevo sobre liderança apenas para destacar esse dom em particular. Minha preocupação fundamental não é a liderança. Para mim, o primordial é a igreja representada em Atos 2. Mas estou absolutamente convencido de que a igreja jamais alcançará seu pleno potencial para a redenção até que homens e mulheres com o dom da liderança se adiantem para liderar. Pessoas admiravelmente dotadas para liderar devem se render totalmente a Deus e idealizar objetivos poderosos, bíblicos e que honrem a Ele. Devem formar equipes eficientes, amorosas e orientadas de forma clara, além de animar os fiéis para dar o melhor de si para Deus. E deve insistir com forte determinação para que o evangelho seja pregado, os perdidos sejam alcançados, os fiéis sejam equipados, os pobres sejam servidos, os solitários sejam envolvidos pela comunidade e para que Deus leve o crédito por tudo isso. As Escrituras dizem exatamente o que acontecerá se os líderes atenderem ao chamado que Deus lhes fez, dotando-os para tal. As forças das trevas serão obrigadas a recuar. O diabo, que fez o que quis neste mundo por bastante tempo, será obrigado a ceder terreno. E a igreja cumprirá a finalidade redentora para a qual Cristo a chamou. Eu não sei sobre você, mas quando penso a respeito do mundo em que vivemos, um mundo onde o mal se manifesta de variadas formas que desafiam a imaginação, onde garotos em aeroportos esmurram a cara uns dos outros e onde homens loucos dominam inocentes pelo terror, não posso evitar de me comprometer com fervor ainda maior com a bela, poderosa e vital Igreja de Jesus Cristo, onde mais poderia querer empregar os dons de liderança que Deus graciosamente me concedeu? A igreja é a esperança do mundo.